Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Eu espero que sim. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 13 e nós vamos ler ele inteiro, tá? Está escrito assim no Salmo 13: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor leal. O meu coração exulta na tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Que salmo maravilhoso. O salmista, ele pergunta ao Senhor, ele grita. Ele não só ora, mas ele suplica. Essa oração, esse salmo, é uma oração de misericórdia imediata, de alguém que está sofrendo, de alguém que está cansado de fingir que está tudo bem, de alguém que está cansado de vestir a armadura de super-herói e super-heroína todos os dias, de alguém que não tem medo de olhar para Deus e reconhecer que nele há fraqueza, mas que em Deus há força. E o salmista ele pergunta: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Eu sei que às vezes nós passamos por momentos de aflição. E Davi aqui, ele não teve vergonha de gritar, de expressar, de pedir socorro, de colocar diante de Deus a dor dele, a necessidade dele, a incerteza dele. Davi, ele não estava sendo educado, ele não estava orando bonito, ele estava gritando, ele estava suplicando, ele estava desesperado. 4 vezes em 2 versículos ele repete: até quando? Até quando? Até quando? É desespero real, é dor que não encontra explicação, é escuridão que parece não ter fim. E Deus colocou esse grito, essa súplica, essa oração em forma de desespero dentro da Bíblia. Deus ele não escondeu, Deus ele não censurou, Deus ele não disse, isso não é linguagem de fé. Mas Deus colocou ali no livro de orações do povo de Deus, para que todos nós soubéssemos que isso também é uma oração. Mas o salmo não termina no grito, não termina no desespero. Davi ele não recebe a resposta das perguntas que ele teve. O ambiente dele, as circunstâncias dele não mudou. Nada se resolveu entre o versículo 1 e o versículo 5. E mesmo assim, no final, o salmista escreve: mas eu confio na tua misericórdia. O meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. O que mudou? A situação? Não foi. Foi a direção. Davi, ele continuou falando com Deus, ele não fugiu, ele não fingiu que estava tudo bem, ele não montou uma teologia para explicar a sua dor, ele simplesmente se recusou a soltar a mão de Deus no escuro das suas incertezas e dos seus medos. Graças a Deus pelos salmos, porque os salmos, eles são a linguagem mais honesta da fé. Não é uma linguagem perfeita, polida, que tem resposta para tudo. É uma linguagem de quem chora, de quem grita, de quem duvida e mesmo assim volta ao mesmo lugar diante de Deus para reconhecer a sua
miséria e reconhecer a sua necessidade em Deus. Davi, ele não teve a resposta para tudo aquilo que ele veio questionar a Deus, mas ele já não saiu dali do mesmo jeito que ele entrou. Ele saiu dali confiante, ele saiu dali acreditando na palavra de Deus, na fidelidade de Deus, na lealdade de Deus, independente das circunstâncias que Davi estava vivendo. E quando nós lemos os salmos, nós vemos salmos feitos em momentos de desespero, mas que a confiança na palavra de Deus e na fidelidade de Deus estava sempre latente. Após o grito, após a súplica, após a oração, após o agradecimento, tinha sempre o reconhecimento de quem Deus era e da fidelidade que Deus carregava em si. No Salmo 55, no verso 22, está escrito: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Esse salmo, ele nos ensina uma preciosa lição. Nós precisamos entregar as nossas preocupações ao Senhor, mesmo que a gente não use palavras bonitas. Muitas pessoas acham que oração é palavra bonita. Não, oração é honestidade, é sinceridade, é verdade, porque é isso que Deus busca em nós. Deus é o nosso refúgio, Deus é aquele que nos sustenta em todas as circunstâncias da nossa vida. Quando nós confiamos em Deus de todo o nosso coração, Ele nos ampara, Ele nos fortalece, Ele nos guia pelo caminho da retidão. E foi isso que o salmista encontrou ao buscar Deus e perguntar e questionar e indagar Deus: até quando, Senhor? Eu terei dor, até quando eu sofrerei? Mas no fim ele conseguiu entregar as preocupações dele diante de Deus. Quando eu e você enfrentamos os nossos desafios, as nossas tribulações, muitas vezes nós somos tentados a carregar o peso das preocupações sozinhos. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, o Senhor nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós com amor e com zelo incomparável. Não importa quão grande seja o fardo que você esteja carregando, Deus, Ele é capaz de nos fortalecer, nos capacitar e nos sustentar durante a jornada. Deus, Ele conhece as nossas necessidades e Ele sabe exatamente como nos ajudar. O Senhor é o nosso Pai, é um Pai amoroso, sempre atento às nossas súplicas, à nossa oração, ao nosso pedido de socorro, e Ele sempre está disposto a nos socorrer. Mas a promessa de Deus não termina aí. O salmista afirma que o Senhor jamais permitirá que o justo venha a cair. Isso significa que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nos guarda e nos protege. Nós podemos confiar plenamente na fidelidade de Deus e podemos ficar e viver uma vida sossegados na presença de Deus. Ele é o nosso alicerce, sobre o qual nós podemos firmar os nossos passos e entregar totalmente a nossa vida. Que o Senhor possa nos fazer enxergar que, mesmo quando nós passamos por adversidades, como o salmista passou, e disse que tinha inquietações no seu íntimo, tristeza no seu coração dia após dia, mesmo quando ele não tinha resposta e disse: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Os meus inimigos estão declarando que me venceram, os meus adversários estão festejando o meu fracasso. Ele continuou dizendo que confiava em Deus, que o coração dele exaltava, saltava de alegria, tinha confiança no amor leal de Deus. E por isso ele cantaria ao Senhor pelo bem que Deus tinha feito para ele e que continuaria fazendo. Ele disse: pelo bem que tem feito. Sabe, Deus, ele não parou de operar os seus milagres, as suas maravilhas. Deus não deixou de cuidar de você e de mim porque nós estamos passando por momentos difíceis. Deus, ele continua fiel, Deus, ele continua leal, Deus, ele continua salvando, sustentando, capacitando, transformando, ajudando, consolando, auxiliando. Não desista de acreditar nas palavras do Senhor, porque Ele é único, fiel e verdadeiro para permanecer junto conosco, mesmo quando nós não encontramos respostas para as nossas perguntas.
mesmo quando nós não conseguimos fazer uma oração com palavras bonitas, ou quando nós só temos questionamentos, dúvidas, medos, incertezas para levar diante de Deus. Deus, ele não foge de nós por causa dos nossos problemas, não. Deus, ele nos ama, independente das nossas limitações e dos problemas em que nós nos metemos ou que nos metem nesses problemas. As adversidades que surgem no meio do caminho, no meio da nossa história. Deus, ele não foge por causa do problema. Se o problema é grande, gigante, Deus, ele não foge. Deus, ele não tem medo de nada. Mas Deus, ele tem presença para nos sustentar em tudo. Então, assim como o salmista, se você não tiver palavras bonitas para orar e você estiver passando por um momento difícil, grite, suplique, mas não saia do lugar da presença do Senhor. Não desista de confiar na lealdade, na fidelidade, no bem que Deus tem feito para você e para sua casa. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra. Senhor, nós não temos todas as respostas. Às vezes a dor não faz sentido dentro de nós e a espera parece muito longa. Mas nós escolhemos continuar falando com o Senhor, mesmo quando as palavras saem tortas, mesmo quando o nosso coração está apertado em aflição. Obrigada porque o Senhor não apenas ouve as orações bonitas, mas também ouve os gritos, as súplicas, os pedidos de socorro. Pai, nós queremos fazer o que o salmista nos orientou a fazer no Salmo 55. Nós queremos entregar diante do Senhor todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa inquietação. E queremos pedir, Espírito Santo de Deus, nos sustenta, nos guia, nos protege, nos capacita, nos alicerça na rocha eterna que é a palavra do Senhor. Porque está escrito e nós confiamos que céus e terras passarão, mas a tua palavra permanecerá para sempre. E nós queremos declarar nesse dia, diante das adversidades, das dificuldades, da aflição, do medo, das perguntas sem respostas, nós queremos declarar que nós confiamos na tua fidelidade, na tua lealdade e nós escolhemos descansar no teu amor, na tua verdade e na presença do Senhor que nos acolhe. Assim como a galinha acolhe os seus pintinhos embaixo das suas asas, assim o Senhor faz conosco e nos leva para um lugar de descanso, de proteção, aonde o Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal. Assim, Pai, nós oramos, te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus, pela tua palavra que é verdade e é alicerce na nossa vida todos os dias, Pai. Obrigada pelos salmos. Obrigada pela palavra do Senhor, que verdadeiramente nos convida a entrar na tua presença, independente daquilo que estamos sentindo, independente daquilo que estamos vivendo. Mas a palavra do Senhor nos ensina uma preciosa lição, que nós devemos estar na tua presença em todo o tempo. Seja chorando, seja sorrindo, seja gritando, seja orando calmamente, mas em todo tempo nós devemos reconhecer o Senhor e retornar para esse lugar, onde a presença do Senhor é real, é vívida, é verdadeira e é o que nos transforma. E por isso nós te agradecemos, porque o Senhor nos mostra que o Senhor não busca perfeição, mas o Senhor busca verdade. E o que nós temos, Senhor, é verdade dentro do nosso coração ao reconhecermos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. E por isso nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus e um grande abraço.